O programa de hoje recebe a atriz Maria Elvira. Certamente você conhece pelas novelas, pelo teatro e pelos programas de TV. Ainda não sabe quem é? Totia Meireles, no Diversão e Arte. A gente está começando o Diversão e Arte de hoje, que recebe a atriz Totia Meireles. Totia, muito obrigado por ter vindo, Bruno, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Totia, quando eu falo o seu nome, eu já tenho uma sensação, com todo respeito, de intimidade, por você usar um apelido como nome artístico. Isso foi intencional? Não, nem um pouco, porque assim, eu me conheço como Totia, me conheço como gente, me conheço como Totia. E aí eu lembro quando eu fui fazer a minha carteirinha, né, de atriz, eles perguntaram o nome artístico. Eu falei, Maria Elvira Meireles, que é o meu nome. Aí eu voltei para casa e eu falei assim, gente, mas ninguém me conhece como Maria Elvira, ninguém sabe que eu sou Maria Elvira. Aí eu voltei dia seguinte e falei, vem cá, posso trocar por Totia? Ele falou, pode. Mas isso assim, seus amigos, sua família, sempre foi Totia? Sempre foi Totia. Tem gente que nem sabe que eu sou Maria Elvira. Agora só meu marido me chama de Elvira. Então, assim, muita gente que me conhece através dele, porque quando ele me conheceu, ele falou, nossa, Maria Elvira é tão bonito, por que você não usa Elvira, tão bonito? Ele começou a me chamar de Elvira. Então, todo mundo que me conhece através dele, eu sou Elvira. Então, eu sou duas pessoas, Elvira e Totia. E você concorda que realmente traz uma intimidade, assim, chamar de Totia? Parece alguém próximo da gente. Não sei nem se traz intimidade, pode ser, mas eu sempre tive um pé atrás com Totia, porque eu falei assim, gente, ninguém vai me levar a sério, entendeu? Uma atriz que chama Totia, eu falei, ninguém vai me levar a sério, mas hoje em dia já relaxei. Tá certo. Totia, você iniciou a sua carreira como bailarina, inclusive você era professora de balé, Isso. certo? Isso. E aí surgiu o convite para você participar do musical Chorus Line. Isso. De lá para cá foram inúmeros espetáculos, né? Mamma Mia, Noviça Rebelde, inclusive você fez o genial Jovem Frankenstein. Qual a sua opinião sobre a evolução nos musicais? Assim, a gente percebe que pelo menos nos últimos 10 anos teve um boom de musicais aqui no Brasil, né? O que você pensa sobre essa evolução desse mercado? Eu acho maravilhoso, né? Porque eu fui, meu primeiro trabalho profissional foi no Chorus Line. Eles estão até remontando agora, vai ser remontado o Chorus Line. E naquela época a gente não tinha atores que cantasse, dançasse e representasse, né? A gente tinha a nossa grande Bibi Ferreira, que era completa, Marília Pêra, grande Marília Pêra, Sueli Franco, mas não tínhamos tanta gente cantando e dançando porque não tínhamos grandes musicais. Aí quando começou a vir o Chorus Line, depois eu fiz As Noviças Rebeldes, um espetáculo que ficou mais de 8 anos em cartaz, que tinha que ter gente que cantasse, dançasse e representasse. E eram poucos. Hoje em dia, com esse boom dos musicais, é difícil você escolher elenco, porque é muita gente boa. Tem muita gente. Então, os atores estão estudando dança e estão estudando canto. E tem esse boom dos musicais que, assim, hoje em dia você vê quantos musicais estão em cartaz. Né? Muitos. E estão não só da Broadway importados, como os nacionais mesmo. Então, eu acho maravilhoso, né? E cada vez mais os atores estão se aprimorando. E saber cantar, dançar, interpretar, é uma coisa que você vai aperfeiçoando, é um talento mesmo, que tem com a pessoa aquele dom? Não, tem um pouquinho de tudo, né? Assim, tem um pouquinho de tudo, mas você estudando, você consegue. Eu lembro, assim, um exemplo perfeito disso é a Cláudia Raia. A Cláudia, quando a gente começou no Chorus Line, a Cláudia, ela não cantava muito. Ela não tinha uma voz, uma extensão de voz muito grande. Ela é danada, porque ela estudou, hoje ela canta lindamente bem. Então entendeu? Através do estudo você consegue dançar, interpretar também, você começa a aprender e cantar. É músculo, né? Então é como dançar.
a voz é músculo, então você treina também essa musculatura. E como é que foi com você, assim? Você já tinha uma facilidade, assim, para cantar, para interpretar, para dançar? Não, é só para dançar, porque eu danço desde os 5 anos de idade, que eu faço aula de balé. Mas eu não sabia que eu cantava, não sabia que eu representava, e eu fui tudo aprendendo. Aí fui estudando, né? Eu falei assim, fazendo o espetáculo, cantando, eu falei, vou estudar canto e estudar interpretação, vou correr atrás. E fui aprendendo, fazendo. Foi assim a minha escola. Inclusive, fazendo um gancho com o que você acabou de falar, quando surgiu o convite para você participar do Popstar, você teve que fazer uma preparação especial, porque ali você estava com o foco na sua voz, no canto, né? Como é que é? Como é que você se sentiu quando recebeu o convite para participar do programa? E me conta também como é que era a sua preparação ali para a escolha do repertório, era uma coisa mais pessoal, afetiva, como é que foi isso? Teve um pouco de tudo. Quando me chamaram, eu falei, ai meu Deus, eu não vou. Eu falei assim, eu não vou ser julgada por uma coisa que eu faço profissionalmente, né? Aí depois eu pensei, eu falei, bom, eu canto profissionalmente em espetáculos musicais, né? Através de uma personagem que eu falo no canto através da minha personagem. E no Popstar vai ser a Totia, né? E eu fiquei morrendo de medo. Aí eu falei, olha, eu não vou ter outra oportunidade de me sentir naqueles palcos maravilhosos, com aquelas luzes, os figurinos incríveis. Eu falei, eu quero ter isso de experiência. Essa experiência. E foi ótimo. Aí eu fiz muita aula de canto, me preparei muito. A gente tinha uma fonoaudióloga com a gente, dando cada música. E o repertório que eu escolhi era um repertório que, como eu não sou cantora profissional, eu escolhi músicas que contavam uma história, entendeu? Então era a Totia cantando, mas eu contava a história da música. Então eu tinha mais ou menos uma personagem atrás de mim para contar essa história. Você cantou Alcione, não cantou? Eu cantei, porque aí eu cantei músicas que me falam ao coração. Aí eu cantei Alcione, cantei Caetano, cantei muitas músicas do Caetano, cantei Gal, enfim, não só autores, mas intérpretes, né? Porque Bethânia eu cantei também, mas ela não é autora, mas é compositora, mas ela é intérprete, né? Então eu procurei essas pessoas, esse tipo de música que me falavam que tinha alguma coisa a ver comigo e que contava uma história. Ficou satisfeita com o resultado? Você chegou na final, né? Foi super bem, né? Eu fiquei assim, eu falei, gente, eu cheguei na final e com tanta gente boa cantando. Aí eu fiquei muito feliz, nossa, eu fiquei super feliz. E cantei a minha última música, o meu diretor falou assim, você vai cantar essa música? Porque assim, não tem um apelo popular, que foi Gota d'Água. Do espetáculo, do musical. Eu falei, olha, eu vim do musical. Eu falei, eu não tenho chance de ganhar esse programa, então eu quero cantar o que me fala o coração. Se realizar ali, né? Exatamente. Eu falei, vou cantar uma música que representa a minha profissão. Aí eu cantei Gota d'Água, que era do musical, que a Bibi cantou lindamente bem. E aí foi a minha última música. E aí realmente eu não fiquei entre os 2 melhores, mas eu fiquei entre os 4. Tá então... ótimo. Eu estava feliz. Quando você canta num espetáculo, num musical, você não está competindo com ninguém. E ali era uma competição. Como é que era esse clima entre vocês? Era uma competição, mas assim, a gente não competia um com o outro. Eu acho que era a competição, cada um com si mesmo, entendeu? Então, assim, não... e era só amigos, né? Eu estava rodeada de amigos. E assim, quem não conhecia se tornou um grande amigo. Então, eu acho que não há competição entre quem vai ganhar, quem não vai, não. Eu acho que era a gente mostrar o melhor. Isso que era bacana. Que legal. Totia, falando em bastidores, você tem um currículo extenso também em novelas, né? Muitas delas, inclusive, com a sua parceira, com a sua amiga, imagina, Glória Pérez. A minha grande madrinha. Eu falo que ela é minha madrinha de televisão. É isso. Tem alguma passagem, alguma história marcante, assim, que entre toda essa sua história nas novelas você destaca, assim, alguma novela que te marcou mais, que o público, quando via você na rua, se dirigia a você com mais carinho, com mais atenção? Até hoje,
a personagem que mais me deu visibilidade foi a Wanda de Salve Jorge, que foi a minha primeira vilã. Até hoje as pessoas falam assim, me leva para a Turquia, que é onde eu traficava mulheres, traficava crianças, enfim. E essa foi uma personagem que eu adorei fazer, primeiro porque foi uma personagem que ela tinha uma participação até a página 2 na vilania. No tanto que no workshop que a gente faz antes de começar a novela, para conhecer o mundo, né, que a gente vai trabalhar, eu perguntei para a Glória, eu falei, Glória, a Wanda mata? Ela falou, não, ela não mata. Ela só articula para levar as meninas, mas ela não mata. Eu falei, tá bom. Chegou num capítulo que eu recebia, ela matava... Não só matava, mas com crueldade, né? Crueldade, entendeu? Eu falei, gente... E aí eu vi a força da personagem, porque depois que vai ao ar, a personagem ganha vida própria, né? Sim. Que a gente não imagina. Então, isso o público me deu, entendeu? Essa força da Wanda foi o público que me deu. Então, a Wanda começou uma coisa, ela terminou outra, ela terminou a grande vilã. Então, essa que até hoje é a minha grande personagem. Legal, que bacana. Mas isso te deu alguma situação inusitada, alguma engraçada, assim, sei lá, das pessoas? Porque às vezes acontece do público confundir, né, o personagem com o ator e, sei lá, xingar no supermercado. Não, mas comigo não aconteceu isso. Na verdade, muitas brincadeiras de mau gosto, mas brincadeira, não de mau gosto, mas assim, vários namorados falaram assim, olha... Leva essa mulher, leva minha namorada para a Turquia. Enfim, só brincadeira, mas eu acho que eu tinha... Antes da Wanda, eu fiz tantos personagens bacanas, sabe? Personagens amigas, aquela mãe legal, a super amiga compreensiva. Eu era sempre a boazinha da história. Então, eu acho que o público ficou com essa imagem. com essa imagem. Então, quando veio a Wanda... Eles achavam que eu era ruim e falavam assim, eu adoro você, mas eu detesto a Wanda. Conseguiam separar. Conseguiam separar, graças a Deus. Tá certo. A sua primeira novela foi Que Rei Sou Eu. Certo? Que foi uma novela que teve essa pegada muito forte de crítica social, que marcou também uma geração, que tinha toda essa questão de injustiça social, de miséria, era uma crítica muito forte. E a gente está vivendo essa onda de remakes, né, com enorme sucesso que está fazendo Vale Tudo. Você acha que é possível fazer releituras ou fica um pouco anacrônico, dependendo da novela, do tempo, né, que a gente está vivendo? Eu acho que não, sempre tem uma grande adaptação. Só que o Brasil, por exemplo, desde do Que Rei Sou Eu, você disse que foi em 89, alguma coisa assim, eu não lembro, todas as críticas que se fazia na novela eram críticas sociais e o que estava acontecendo no Brasil politicamente também. E olhando a novela de lá para cá, o Brasil não mudou muito, infelizmente, entendeu? Então, assim, eu acho que o remake é super válido quando tem uma adaptação. Agora, o Vale Tudo eu estou achando incrível, porque tudo que era, na época, que não tinha hoje em dia, internet, o celular tão rápido, né? Essa comunicação rápida que a gente tem hoje em dia, eles adaptaram para o nosso tempo de agora. Então, eu acho que quando é feita uma boa adaptação, super vale. Agora, o Que Rei Sou Eu, eu sempre perguntei para o Daniel Filho, que era o diretor, eu falei, Daniel, por que não faz, não repete, né? Não vale a pena ver de novo? Ele falou assim, porque é uma novela que era tão datada da época, porque na época, eu não acho que não é do seu tempo, mas assim, teve uma época que você tinha que colocar uns selinhos no para-brisa do carro, todo ano. Então você tinha que comprar aquele selinho como se fosse uma zona azul? Não era estacionamento. Era para você pagar para o governo, para você conseguir andar com o carro, aí tinha uma coisa de selinhos. Então, às vezes o para-brisa ficava cheio de selinhos. E era uma coisa da época, né? Você nem sabe disso, mas existiu. Então, aí o que eles colocaram no Que Rei Sou Eu? Que não tinha carro, né?
na época de 1800, eles colocavam um selinho no focinho do cavalo. Então, assim, era uma crítica, entendeu? Então, essa crítica era bem da época. Então, o Daniel falou assim, se a gente colocar o selinho no cavalo, ninguém vai entender. Então, tinha que fazer uma adaptação muito grande para cá, entendeu? Então, eu acho que por isso. Mas eu acho que válido, eu acho que é super válido um remake, bem feito. E falando sobre essa coisa de diferença de época, que Rei Sou Eu foi em 88, 89, né? Uma coisa assim. A impressão que eu tenho é que naquela época era muito definida, assim, quem era mocinho, quem era herói nas novelas, né? E hoje a gente vê uma coisa de os anti-heróis ganhando cada vez mais protagonismo, né? Nas novelas que dos últimos anos pra cá. Você acha que você que interpretou, no caso, vilãs também, é mais... Tem algum receio, por exemplo, dessa situação de às vezes não ficar tão claro assim o que era antes, essa coisa de esse personagem é mocinho, Sim, esse aqui é vilão, e hoje isso tá um pouco diferente, essa relação entre personagem e o ator? Exatamente, eu acho que hoje a imagem, quando o autor escreve, ele vai escrever, porque antigamente a gente tinha uma protagonista, um protagonista, e o vilão, né? E hoje em dia não tem mais o protagonismo. Existem vários protagonistas numa mesma novela, entendeu? E aí o protagonista não necessariamente é o mocinho bobinho. Então ele tem um pouco de vilão, ele tem um pouco de mocinho. Então eu acho que se aproxima mais da pessoa real de Fica hoje mais em dia. humano o personagem. Exatamente. E é muito diluído. Então, eu acho que está muito misturado. Antigamente, não. Tinha o vilão que só fazia maldade e a mocinha que era uma bobinha, né? Bem aguinha com açúcar. Hoje em dia está tudo um pouco misturado. E você vê isso com bons olhos? Claro, é a vida real, né? A novela sempre, ela retrata a vida real. Claro, com algumas tintas mais fortes ou não, mas... Eu acho que é o nosso tempo, retrata. Se você começar a ver as novelas contam a história do Brasil, através das novelas. O que a gente vestia, o que a gente comia, como eram os costumes da época que a novela foi feita. Então, retrata o Brasil do tempo que ela está representando. Então, é um retrato do Brasil, né? Eu acho. Do tempo que a gente está vivendo. Do tempo que a gente está vivendo. Você falou de vida real. E agora, da vida real para os palcos, você está em cena com o espetáculo O Lado Fatal, texto da Lia Luft, onde ela é um texto autobiográfico, onde ela conta o luto dela quando ela perdeu o grande amor da vida dela, o psicanalista Hélio Pellegrino. Me conta um pouco, como é que foi encontrar o tom certo para fazer essa interpretação, Totia? Bom, foi puxado. Foi puxado. Quando o Darson Ribeiro, que fez a adaptação do livro e é o diretor, quando ele me convidou, eu falei, nossa, mas é um texto bem forte, porque, na verdade, ela escreveu esse texto, esse livro, como um desabafo para a dor que ela estava sentindo. Foi uma mulher, ela já era super conhecida quando ela largou tudo em Porto Alegre e foi viver esse grande amor com Hélio Pellegrino no Rio de Janeiro. E eles viveram esse grande amor durante 2 anos e 3 meses. Foi muito curto. E ele morreu do coração. Por isso que é o lado fatal, é o lado esquerdo. E aí ela escreveu como um desabafo dessa dor dela. E uma poetisa, né? Escrever essa dor através de poemas lindos. Então, assim, a preparação é primeiro falar o texto da Lia como se fosse o cotidiano, né? Como se fosse o nosso linguajar, e não é. Então, para mim foi muito difícil e eu quis ser muito respeitosa com o texto dela. Esse texto foi um texto que foi um livro que ela lançou, depois ela fez muito sucesso, depois ela recolheu.
quando ela começou a refazer a vida dela, ela recolheu em respeito aos filhos, ao marido, enfim. Mas depois de um tempo, ela chegou à conclusão de que não pertencia mais a ela, né? Pertencia à literatura dela. Então, ela achou que os leitores dela deveriam conhecer esse livro. E aí, em 2011, ela reeditou esse livro. E com a adaptação do Darson, ele mostrou para ela, 6 meses antes dela morrer, porque ela não liberava os direitos para montagem em teatro. E aí o Darson conseguiu, ela leu, ela aprovou tudo, ela trocou uma palavra só do texto todo. Ela até comentou com o Darson, falou assim, não, tá melhor do que o meu livro. E aí, assim, 6 meses depois ela faleceu. Mas é um texto lindo e eu assim, foi difícil, mas eu estou feliz com o resultado, eu estou muito feliz. Você imagina, eu fico pensando assim, ela não teve a oportunidade de ver o espetáculo em cartaz, assim, mas como ela gostou muito do texto, te dá um alívio, uma sensação de saber que ela aprovou, que ela ficou feliz com o resultado da adaptação? Lógico, lógico, né? Me perguntaram se eu me sentia meio que invadindo a privacidade dela. Eu falei, de jeito nenhum, né? Foi um livro que ela editou, que ela colocou para todo mundo ler. Então, eu não estou em nenhum momento entrando na intimidade que ela não permitisse. Autorizou, né? Exatamente. Então, assim, claro que eu fico muito feliz e a direção do Darson é maravilhosa. Ele colocou bem a sutileza do texto e a dramaticidade do texto, nossa, quase que não sai, na interpretação, entendeu? Então ele colocou, a peça se passa como numa sessão de terapia. Então, o Hélio Peregrino era um grande psicanalista no Rio de Janeiro, então ele colocou como se fosse ela tivesse numa sessão de terapia. E dali, quando você está numa sessão de terapia, você se abre, né? Sim. Você expõe suas mazelas. Foi aí que ela conta esse luto dela, essa perda desse grande amor da vida dela. Você falou da questão da terapia. Você já fez terapia, Totinha? Eu faço. Eu faço, assim, era um sonho meu. Eu sempre achei que as pessoas analisadas eram pessoas mais seguras e mais bonitas. E aí eu falei assim, não, eu tenho que fazer. E aí eu faço, hoje em dia eu faço. Estou buscando isso. E interpretar esse personagem, fazendo essa conexão, você acaba fazendo uma conexão com a sua vida pessoal também, de alguma forma? Essa coisa de viver intensamente um amor, mesmo que breve, isso bate em você de alguma forma? Eu nunca perdi, nunca tive uma perda tão grande como ela. Mas eu acho que a empatia com a dor dela. Então isso me aproxima, entendeu? Então eu tento viver essa dor, essa paixão que ela sentia, essa não aceitação da morte. E ao mesmo tempo ela quer viver esse luto, ela precisa viver esse luto. Um processo. Esse processo todo. Ela fala assim, eu preciso ter esse processo, né? Mesmo negando. Então é um texto muito lindo e muito tocante. As pessoas ficam muito tocadas, principalmente quem está num momento de luto, né? Que o luto é necessário, você tem que viver ele. O espetáculo está em cartaz aqui em São Paulo, está chegando em São Paulo, me conta um pouco. O espetáculo a gente está de sexta, sábado e domingo no Teatro BDO Jaraguá, que fica ali naquele Hotel Jaraguá no centro, com estacionamento, com restaurante, com bar, tem tudo, super tranquilo. Sexta e sábado às 8 e domingo às 19 horas. Fica em cartaz até quando? Até início de outubro, quer dizer, uma temporada muito curta. E quem nunca ouviu, nunca leu nada da Lia Luft, eu super recomendo, porque é lindo, o espetáculo é lindo, tem umas imagens lindas, tem umas projeções que ele coloca, é muito delicado e é muito
é muito chique, é muito bonito o espetáculo, apesar de ser todo drama e tudo, mas tem umas coisas bonitas, tem... Sensível. É muito sensível, muito delicado. Você está falando dessa questão, a gente está falando sobre essa questão do amor, dessa intensidade e tudo mais, e você está num relacionamento longo, né? Você já é casada há mais de 30 anos. Como é que é, assim, manter... Hoje em dia a gente vê que é muita gente com muita dificuldade, né, de manter um relacionamento e tal. Como é que é? Há 30 anos, está casada, tem uma peculiaridade, pelo que a gente pesquisou sobre você, que vocês moram em casas separadas, mas na pandemia vocês moraram juntos. Em cidades separadas. Não só casas, cidades, né? Em cidades separadas, Como é que é isso, Tatia? Olha, assim, eu não... Para mim agora é super natural, né? Porque a gente casou, eu acho que a gente morou 1 ano e pouquinho juntos. Ele quis morar num sítio. Ele mora no interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Miguel Pereira. E aí o sonho dele era morar num sítio. E aí eu falei assim, ó, eu super apoio, mas eu não consigo morar no sítio, eu preciso dos grandes centros. E a gente começou, ele começou a morar lá, transferiu tudo dele, ele é médico, né? Abriu consultório nessa cidade. E aí, dali, a gente começou a viver. Teve uma adaptação no início, mas hoje em dia é super natural pra gente. Então, eu não sei se esse é o segredo de 30 e tantos anos casado, né? Morar em cidades separadas. Não sei se é o segredo, porque eu também nunca tive o outro lado de morar junto todo dia. Mas quando chegou a pandemia, eu fui para o sítio. Então eu fiquei morando lá 2 anos. Eu falei, gente, eu nunca fiquei tanto tempo com meu marido. A gente, no máximo que a gente ficava era 1 mês quando a gente viajava e tudo, mas assim... E foi maravilhoso, entendeu? Porque depois de quase 30 anos juntos, aí eu falei assim, gente, a gente casou de novo, né? Que aí moramos juntos, mas foi maravilhoso, porque a gente se dá super bem, eu acho que tem respeito, eu sei que é muito difícil ter um casamento, né, tão longo e tão bom quanto o meu, então assim, eu acho que é o respeito, é o amor e sorte, né, de você encontrar a pessoa certa. Pô, Tatia, sorte é nossa receber você aqui. Imagina. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada eu, Bruno. Obrigada. Foi um prazer recebê-la aqui. Então, espero todos vocês, hein? Por favor, reforce o convite aí. Teatro Jaraguá, O Lado Fatal, de Lia Luft, com a direção e adaptação de Darson Ribeiro. Sexta e sábado às 20, domingo às 19 horas. Espero vocês. Convite feito, então. O Diversão e Arte termina por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.